Ele é menos diferenciado do que o mundo criado, porque a essência de seu ser é a efetiva plenitude e é só na medida de sua indefinição e diferenciação que ele é idêntico ao mundo criado. Portanto, ele representa a manifestação efetiva do pleroma. Tudo o que não diferenciamos se precipita no pleroma e anula-se com seu oposto. Portanto, se não discernirmos Deus, a plenitude efetiva elimina-se para nós. Deus é também o próprio pleroma da mesma forma que cada um dos pontos mais minúsculos dentro do mundo criado constitui o próprio pleroma. O vazio efetivo é o ser do demônio. Deus e o demônio são manifestações do nada que chamamos pleroma. Não importa se o pleroma existe ou não, porque se anula em todas as coisas. O mundo criado, entretanto, é diferente. Na medida em que Deus e o demônio são seres criados, eles se suprimem mutuamente, mas existem um ao outro como opostos ativos. Não necessitamos de provas da sua existência, basta que sejamos obrigados a falar sempre deles. Mesmo que eles não existissem, o ser criado devido à sua própria natureza, os conduziria, continuamente ao pleroma. Tudo se origina no pleroma pela diferenciação que constitui pares opostos, portanto Deus sempre tem consigo o demônio. Como aprendeste, esse interrelacionamento é tão íntimo, tão indissolúvel em nossas vidas que se apresenta como o próprio pleroma no qual todos os opostos se anulam e se unificam. Deus e o demônio distinguem-se pela plenitude e pelo vazio, pela geração e pela destruição. A atividade é comum a ambos. A atividade unifica-os. Eis porque acima de ambos, sendo Deus acima de Deus por unificar a plenitude e o vazio em seu trabalho. Há um Deus sobre o qual nada sabeis porque os homens se esqueceram dele. Nos o chamamos por seu nome, Abraxas. Ele é menos definido do que Deus e o demônio. Para distinguir Deus dele, chamaremos a Deus Hélio ou Sol. Abraxas é atividade, nada pode resistir-lhe, exceto o irreal, e, assim, o seu ser ativo se desenvolve livremente. O irreal não existe, portanto não pode, de fato existir. Abraxas permanece acima do sol e acima do demônio. Ele é o improvável provável que é poderoso no plano da irrealidade. Se o pleroma pudesse ter uma existência, Abraxas seria a sua manifestação. Embora ele seja a própria atividade, não constitui um resultado específico, mas um resultado geral. Ele representa a não-realidade ativa porque não possui um resultado definido. Ele é ainda um ser criado à medida que se diferencia do pleroma. O Sol exerce um efeito definido, assim como o demônio, portanto eles se apresentam muito mais efetivos do que o indefinível Abraxas. Pois ele é poder, persistência e mutação. Nesse momento, os mortos provocam uma grande rebelião porque eram cristãos. Capítulo 13 – A Torre de Bollingen. Em 1922, em um local encantador, e encantado, perto da margem superior do lago Zurich, em Bollingen, no distrito de Saint-Meinrad que, no passado, havia pertencido à antiga igreja, propriedade da velha abadia de Saint-Gall, Jung comprou um pedaço de terra. De início, ele imaginou chegar ali um tipo de morada rústica, quase como as primitivas cabanas africanas, que lhe servisse de abrigo para o corpo e para a alma. Depois, abandonou esta ideia e resolveu fazer uma casa como outra qualquer, embora grande e confortável. Deste modo, no ano seguinte, naquele lugar, se ergueu a casa de Jung. Só depois de construída foi que ele percebeu que a residência havia tomado a forma de uma torre. A torre lhe pareceu uma ótima descoberta. Ela lhe transmitia uma sensação de paz e de conforto, como não havia imaginado antes. Entretanto, ele imaginava que faltava ainda alguma coisa na casa. Por isso, 4 anos mais tarde, em 1927, Jung mandou construir um anexo, uma construção central, também em forma de torre. Jung estava feliz com a sua torre, contudo, consideravam que ela ainda não estava completa. Estava boa, mas poderia ficar melhor.
Passaram-se mais 4 anos e, em 1931, ele fez mais uma reforma e a casa ficou como ele achava que deveria ser. Nessa reforma reservou um espaço especial que seria para ele. Lembrou-se de que, nas casas da Índia, havia sempre um pequeno cômodo, ou mesmo uma divisão em 2 cômodos, onde se podia meditar e fazer exercícios de yoga. Nesse lugar de sua casa, Jung constrói uma espécie de abrigo solitário, lugar só dele, do qual só ele tem a chave e onde ninguém mais poderia entrar. Ele dizia que aquele cômodo era o lugar de sua concentração espiritual. Cada vez mais entusiasmado com a sua nova casa, Jung vai aumentando seu espaço exterior. Acrescenta à casa uma logia do lado do lago. Em Bollingen, Jung se encontra consigo mesmo e com a natureza. Bollingen parece ter alma. Com emoção, ele escreve sobre a sua casa junto ao lago. Aqui sou mais autenticamente eu mesmo naquilo que me concerne. Aqui sou, por assim dizer, um filho arquivelho de sua mãe. Assim falava a sabedoria dos alquimistas, pois, o velho, arquivelho que se sentir em mim quando criança, é a personalidade número 2 que sempre viveu e sempre viverá fora do tempo, filho dos inconsciente materno. Em minhas fantasias, o arquivelho toma a forma de Filemon e este era vivo em Bollingen. Bollingen, todavia, também possuía seus mistérios, a sua aura de sobrenaturalidade que, talvez, em verdade, não estivesse no lugar, mas no próprio Jung. Uma tarde, Jung estava sentado junto ao fogo sobre o qual ele havia colocado uma vasilha com água para lavar a louça. Pouco a pouco, a água foi esquentando, até que começou a ferver, a borbulhar com a panela chiando como um ser vivo que respirasse abafado. Nesse momento, ele tem a impressão nítida de ouvir um coro de vozes, acompanhado de instrumentos de corda ou algo que se assemelhara a uma orquestra. Era uma polifonia, tipo de música que Jung detestava. Entretanto, aquele polifonia pareceu-lhe diferente. Era como se houvesse 2 orquestras, uma tocando dentro da torre e a outra lá fora, confundindo-se com o som do vento entre os galhos das árvores. Teve a sensação de que as 2 orquestras dialogavam, ora predominando o som de uma hora de outra. Jung sentou-se fascinado e pôs-se a ouvir por mais de uma hora aquele concerto fantástico que ele chamava de mágica melodia da natureza. Era-lhe muito estranha aquela música, a um tempo suave e selvagem, em outro harmoniosa, caótica e cheia de contrastes. Tão inusitada era aquela melodia que Jung confessa sua impossibilidade de descrevê-la. De onde viria aquela música? Teria sido criada pela imaginação de Jung em contato com a natureza de Bollingen. Não é esta uma hipótese descartável uma vez que Bollingen possuía os seus mistérios. No início da primavera de 1924, Jung estava sozinho em Bollingen. Tinha, como na ocasião anterior, esquentado o fogo para aquecer a água. A noite chega vagarosa, mansa, lenta e pontuada de mistérios. Mais tarde, Jung foi deitar-se. Tentou dormir. No meio da noite, ouviu passos de pessoas do lado de fora. Teve a impressão de que alguém caminhava em torno da torre, tocando misteriosa melodia. Com a música vinham vozes e risos de pessoas. O que significava aquilo? Só havia um atalho ao longo do lago e era raro que alguém passasse por ele. Pensou Jung. Cresce nele uma certa agitação. Levanta-se e abre a janela. Lá fora nada havia, além do silêncio quebrado apenas pelos barulhos da noite. Fecha a janela. Tinha sido pura impressão, impressão forte, mas apenas impressão. Jung relata essa experiência do seguinte modo. Que coisa estranha! Estava certo de que os ruídos e passos, os risos e as conversas haviam sido reais. Mas, ao que parecia, fora apenas um sonho. Voltei à cama e fiquei refletindo sobre o nosso poder de criar ilusões. Como havia sido possível que eu tivesse um tal sonho? Adormeci e de novo o sonho recomeçou. Ouvi, novamente, os passos, a conversa, o riso e a música.
E, ao mesmo tempo, a representação visual de centenas de pessoas vestidas de preto, talvez jovens camponeses com suas roupas domingueiras, vinda da montanha em multidão que passava pelos dois lados da torre, batendo os pés, rindo, cantando e tocando sanfona. Irritado, pensei, é de se mandar ao diabo. Imaginei que se tratasse de um sonho e eis que, agora, é verdade. Acordei emocionado. Levantei-me depressa, abri janelas e as venezianas, mas tudo estava como antes, noite enluarada e silêncio de morte. Disse, então, para mim, são simples fantasmas. Jung se debate em dúvidas. Por certo havia sonhado, mas tinha sido tão real. Já não poderia dizer com segurança total se estava dormindo ou acordado e, portanto, não poderia afirmar se aquilo havia sido sonho ou realidade. Se fosse um sonho arquetípico deveria ser uma nova mensagem de seu inconsciente, mas o que significavam aquelas pessoas rindo e dançando? Jung não tinha resposta para esta pergunta. Mais tarde, contudo, voltou a pensar sobre o caso e lhe deu uma nova interpretação. O fato que o levou a retomar a questão que o atormentara naquela noite em Bollingen, foi o seguinte. Certo dia, chegou às mãos de Jung um texto chamado A Crônica Lucernense, escrita no século XVIII por Renard Cizage. Nesta crônica, encontra-se a história que passo a contar, em um pasto do Monte Pilatos, que as encontra sempre deserto porque se acredita que, por lá, vaga em espírito dos mortos. Wotan continua na terra até os nossos dias. O autor da crônica conta que, certa vez, havia sido perturbado por uma procissão que, no meio da noite, cantava e dançava, passando por ambos os lados da cabana em que ele se encontrava. Como se pode ver, há uma grande analogia entre o relato do cronista e o que aconteceu a Jung. No dia seguinte, ao acordar, preocupado com o que havia acontecido durante a noite, Cizate perguntou ao seu anfitrião o que deveria ter sido aquilo que ouvira na noite passada. O homem respondeu que deveria ser os bem-aventurados ou as almas dos mortos conduzidas por Wotan. Apesar desta informação, Jung prefere interpretar o que havia ouvido e visto, como uma espécie de alucinação, produzida pela emoção e pelo silêncio. Afinal era comum, nos desertos, os eremitas passarem por experiências alucinantes deste tipo. Será, porém, que haveria uma procissão de defuntos vagando por ali à noite e Jung houvesse captado? Vamos mais uma vez trazer para este texto o depoimento do próprio Jung sobre a sua paranormalidade. Poderia também explicá-lo como um fenômeno de sincronicidade. Esses fenômenos mostram como os acontecimentos que acreditamos conhecer, pois os percebemos, ou supomos perceber, por meio de um sentido interior, têm muitas vezes correspondência na realidade exterior. Ora, há de fato uma correspondência concreta relativa a essas experiências, pois, na Idade Média, houve tais procissões de jovens. Eram filas de mercenários que, principalmente, na primavera, iam do centro da Suíça para Locarno, onde se reuniam na Casa de Ferro, em Minusio e de lá continuavam até Milão. Na Itália se tornavam soldados e combatiam a sol do estrangeiro. Eu poderia, portanto, ter captado a imagem de um desses bandos que se organizavam todos os anos na primavera e que com cantos e festividade, despediam-se de sua pátria. Bollingen, entretanto, é um espaço que guarda consideráveis surpresas no campo da espiritualidade. Quando em 1923, Jung começou a construir a sua casa, a sua filha mais velha veio visitá-lo e, durante a visita, teve com o pai a seguinte conversa. Pai, você está construindo aqui? Sim, estou. Qual é o problema? Mas aqui há cadáveres. Jung não levou esta conversa à frente e considerou aquilo uma frase solta, uma dessas coisas que a gente diz sem pensar e nem mesmo sabe o que disse. O tempo passou. 4 anos mais tarde, durante a construção, foi encontrado um esqueleto no terreno.
O esqueleto estava a uns 2 metros de profundidade e, em seu cotovelo direito, havia uma velha bala de fuzil. O corpo, muito provavelmente, pertenceria a um soldado francês e havia atirado ali em estado de decomposição. Ao descobrir o corpo, Jung tomou a decisão de dar ao soldado morto uma sepultura. Organizei, então, em minha propriedade, um enterro em boa e devida forma para um soldado e 3 tiros de salvo em sua sepultura. Depois, pus sobre ela uma pedra tumular com uma inscrição. Minha filha pressentira a presença do cadáver. Sua faculdade de ter pressentimentos é uma herança da avó materna. Deixemos, porém, Bollingen com a sua procissão de almas penadas, cantando e dançando nas noites de lua cheia junto à torre da casa que Jung construíra, e vamos dar continuidade a esse estudo, pois ainda há muitas coisas que Jung nos revelará ao longo desses capítulos finais. Capítulo 14. As visões de Jung. Estamos em 1944. Jung está com 69 anos. Havia, então, fraturado um pé e sofrido um enfarte. Durante a sua fase de inconsciência, Jung teve muitas visões. Mais tarde, quando já convalescia, a sua enfermeira disse ter visto, em torno dele, um halo de luz fosca. Ela, por certo médium vidente, explicou-lhe que já havia visto, em outras ocasiões, junto a pessoas moribundas, aquele mesmo fenômeno. As imagens que Jung teve nesse período de sua vida deixaram-no muito preocupado porque lhe pareceram demasiadamente estranhas. Vamos, então, como já o fizemos muitas vezes, nos valer do próprio Jung, porque, neste trabalho, deixar que ele se manifeste ao máximo é fundamental. Eu parecia estar muito alto no espaço cósmico. Muito longe, abaixo de mim. Eu vi o globo terrestre mergulhado em uma luz maravilhosamente azul. Via também o mar de um azul intenso e os continentes. Justamente, aos meus pés estavam Ceilão e um pé mais à frente, o subcontinente indiano. Meu campo visual não abarcava toda a Terra, porém, a sua forma esférica era nitidamente perceptível e seus contornos brilhavam como prata através da maravilhosa cor azul. Em certas regiões a esfera terrestre parecia colorida, marchetada de um verde escuro como prata oxidada. Bem longe, à esquerda, uma larga extensão do deserto vermelho alaranjado da Arábia. Era como se ali a prata houvesse tomado uma tonalidade cor de laranja. Adiante o mar vermelho, e mais além, como no ângulo superior de um mapa, pude ainda surpreender uma nesga do Mediterrâneo. Meu olhar voltara-se sobretudo para essa direção, ficando o restante impreciso. Evidentemente via também os cumes elevados do Himalaia, mas cercado de rumas e nuvens. Não olhava à direita. Sabia que estava prestes a deixar a Terra. Este é um caso típico de desdobramento em que Jung, deixando o corpo, ascende até a uma grande altura, mais ou menos, segundo a avaliação do próprio Jung, cerca de 1.500 quilômetros. Há um detalhe nesse curiosíssimo relato: o desdobramento se dá em 1944 e Jung afirma com insistência e maravilhado que a Terra é azul. Até, então, ninguém havia dito isto, pois jamais pessoa alguma estivera em situação tão privilegiada para fazer uma afirmação assim. Nos anos 60, contudo, o astronauta russo Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar no espaço, faz uma afirmação que se tornou manchete na maioria dos grandes jornais do mundo: a Terra é azul. Nas palavras do astronauta, encontra-se a mesma sensação de euforia e de entusiasmo que Jung também registra. Jung continua falando de sua visão. Diz, então, que, naquele momento, possui um total controle sobre a sua vontade e uma espécie de consciência integral da experiência vivida. Conta ele que, depois de alguns momentos de contemplação, da asa costa para o Oceano Índico, com o rosto voltado para o norte. De repente, ele vê a uma curta distância um meteorito mais ou menos do tamanho de uma casa. Observa que a pedra flutuava no espaço como ele. Para seu espanto,
Jung percebe que poderia entrar na pedra, de fato em outra dimensão, não é impossível. E o que ele vê? Deixemos, porém, que ele nos revele isso. Uma entrada dava acesso a um pequeno vestíbulo. À direita, sobre um banco de pedra, estava sentado, na posição de lótus, inteiramente distendido e repousado, um hindu de pele bronzeada, vestido de branco que me esperava sem dizer uma palavra. 2 degraus levavam àquele vestíbulo. No interior à esquerda, abria-se a porta do templo. Vários nichos, cheios de óleo de coco em que ardiam mechas, cercavam a porta de uma coroa de pequenas chamas clara. Isso eu realmente vi em Kandy, na ilha do Ceilão, quando visitar o templo do dente sagrado. Inúmeras fileiras de lâmpadas a óleo cercavam a entrada dele. Quando ele se aproxima dos degraus pelos quais se chegava ao rochedo, ocorreu-lhe algo inesperado. Tudo que então havia sido, afasta-se dele. Era como se lhe houvessem retirado uma espécie de casca que lhe havia servido de cobertura. Tudo em que ele acreditava, desejava ou pensava, toda a fantasmagoria da vida terrestre se desligava dele ou lhe era retirado por um processo que qualifica de doloroso. Alguma coisa, todavia, continuava nele porque ele tinha a impressão de que estava a seu lado tudo o que vivera e fizera, tudo que havia se desenrolado em sua volta. Voltemos a nos contatar com o texto de C.G. Jung. Poderia da mesma maneira dizer, estava perto de mim e eu estava lá. Tudo isso, de certa forma, me compunha. Eu era feito de minha história e tinha certeza de que era bem eu. Eu sou o feixe daquilo que me cumpriu e daquilo que foi. Essa experiência me deu a impressão de uma extrema pobreza, mas, ao mesmo tempo, de uma enorme satisfação. Não tinha mais nada a querer nem a desejar, poder-se-ia dizer que eu era objetivo, era aquilo que havia vivido. No princípio dominava o sentimento de aniquilamento, de ser roubado ou despojado, depois disto, também desapareceu. Tudo isso parecia ter passado, o que restava era um fato consumado sem nenhuma referência ao que havia sido antes. Nenhum pesar de que alguma se perdesse ou fosse arrebatada. Ao contrário, eu tinha tudo o que era e tinha apenas isso. Jung passa por uma experiência muito semelhante àquela contada por pessoas que passaram por experiência de quase morte, experiências contadas pelos Dr. Raymond Moody Jr. em seu livro Vida Depois da Morte. Em muitos desses relatos, as pessoas têm a impressão de verem suas vidas passarem à sua frente, ante seus olhos como em um filme sequenciado. No caso de Jung a experiência é interior, mas nem por isso muito diferente. Ele se encontra consigo mesmo, com a sua própria realidade e parece desnudado, frágil ante si mesmo, sem saber com clareza o que lhe estava acontecendo. Sua vida parecia cortada por gigantesca tesoura. Muitas perguntas não lhe são respondidas. Por que aconteceria isso? Por que trouxera para a vida aquelas condições prévias? O que fizera de sua vida? O que dela resultaria? Ele tinha certeza de que teria respostas para as suas perguntas se entrasse no templo de pedra. Enfim, compreenderia por que havia sido daquele modo e não de outro. Lá dentro, no templo, haveria alguém que lhe diria toda a verdade. De repente, todas as imagens desapareceram e aparece seu médico nimbado por uma auréola de luz e ele se vê de novo no corpo. Tudo havia sido em vão. Não conseguira entrar no templo para receber as respostas que tanto desejava. Jung fica decepcionado. Há, neste caso, um fato que, na falta de um melhor adjetivo, chamarei de fantástico. Nessa viagem espiritual, antes de voltar ao corpo, vê que seu médico havia ido até onde ele estava e lhe dissera que ele precisava retornar à Terra porque a sua hora não era chegada. Jung sente com respeito a seu médico uma forte ambiguidade. Em primeiro lugar, sentiu, em relação a ele, uma grande hostilidade porque viera trazê-lo de volta à vida, impedindo que ele conseguisse as respostas tão desejadas. Em segundo lugar, inquietava-se porque sentia que o médico estava ameaçado.
Essa ideia lhe veio à mente porque, na experiência fora do corpo, o médico lhe aparecera em forma estranha, forma que Jung interpretou como a de um basileus de Cos. De repente, ele teve a certeza de que aquele homem ia morrer. Vamos mais uma vez ler Jung. Repentinamente, tive o terrível pensamento de que ele deveria morrer em meu lugar. Procure fazê-lo compreender isso, mas ele não me entendeu. Porque ele finge ignorar que é um basileus de Cos e que já reencontrou a sua forma primeira. Quer me fazer acreditar que não sabe? Isso me irritava. Minha mulher reprovou a falta de amabilidade que eu tinha para com ele. Ela estava com razão, mas ele me contrariava, recusando-se a falar de tudo o que vivêramos em minha visão. Deus meu! É preciso que lhe preste atenção. Não pode ficar tão despreocupado assim. Gostaria de lhe falar a fim de que tomasse cuidado consigo. Era a minha firme convicção de que ele corria perigo porque eu o havia visto em sua forma original. De fato, Jung foi o último paciente daquele médico que desencarnou em um hospital vítima de septicemia. Durante toda a semana após a visão, Jung ficou deprimido. Era como se lamentasse a sua volta ao corpo depois de ter experimentado a vida fora da matéria. Costumava, então, deitar-se à tarde e só se levantar à noite. Ao acordar sentia-se como em estado de êxtase. Em outras ocasiões imaginava-se levitando em um espaço inteiramente vazio. Era uma sensação bastante agradável. As visões prosseguiram com grande regularidade. Quando olha para a enfermeira que lhe vem trazer o alimento não a vê tal como é, mas como uma mulher judia muito velha. Em outras ocasiões imaginava ver um halo de luz em torno da cabeça dela. Aparecem em sua mente cenas míticas cujo material é proveniente da mitologia clássica. Jung considera essas visões como maravilhosas. Entretanto, à medida que ele vai se recuperando, as visões foram diminuindo de intensidade até que se acabaram. Capítulo 15. Jung e a vida depois da morte. Estranhamente, este é um assunto que não deixa Jung muito à vontade. Nesta matéria ele se sente, mais ou menos, como um elefante em loja de louças. Sobre este assunto, diz ele que só pode narrar histórias ou contar fábulas, mitologizar segundo a sua própria expressão. Lembra ele que, talvez, a proximidade de morte possa lhe dar alguma liberdade para tratar desta questão. É possível que ele, mesmo sem saber, esteja dizendo a verdade, pois a iminência da morte, de fato, nos torna mais corajosos e independentes. Sócrates, no ano 399 AC, aos 69 anos, colocou-se diante do tribunal dos 500 com um destemor e uma dignidade que só aqueles que acreditam, vivamente, que a vida continua e a morte não é o fim, podem ter. Jung começa a discutir este assunto do seguinte modo: não desejo nem deixo de desejar que tenhamos uma vida depois da morte e, absolutamente, não cultivo o pensamento dessa ordem, mas, para escamotear a realidade, preciso constatar que, sem que o deseje ou procure, ideias desse gênero palpitam em mim. São verdadeiras ou falsas? Eu não sei. Mas constato a sua presença e sei que podem ser expressas desde que não as reprima por um preconceito qualquer. Esta colocação é muito interessante. Nela se vê um homem lutando contra os próprios preconceitos, embora reconheça que ele mesmo reconhece como um entrave para a busca da verdade neste campo. Ao contrário de Sigmund Freud, que havia fechado as portas de seu espírito para o transcendente com a frase que se tornou famosa: deixemos o céu para os anjos e os pardais. Jung se debate corroído pela dúvida. Talvez quisesse participar do gnosticismo de Freud, mas, para ele, era muito difícil já que os fenômenos mediúnicos o atraiam como o imã atrai o ferro. Ele reconhece que as ideias preconcebidas são um grande obstáculo para uma compreensão mais ampla da vida psíquica. Em seu tempo, acreditava-se que o racionalismo, por um lado, o positivismo por outro, haviam eliminado por completo a possibilidade de se acreditar, seriamente,
na vida depois da morte, e ele, inquestionavelmente, participa desta posição. Ao mesmo tempo, ele parece reconhecer que nem a ciência, nem a filosofia daquela época, deram a resposta definitiva a essa questão. Principalmente a psicologia, etimologicamente, ciência da alma, que deveria ter uma resposta, no mínimo, diferente, para o problema, pois imersa no materialismo, perder a sua identidade. Novamente há que se lamentar que Jung não tenha conhecido a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que, indubitavelmente, é uma psicologia que conseguiu, racional e metodologicamente, propor uma aliança entre a ciência e a fé. Era esta, principalmente, a queixa de Jung. Para ele, faltava cientificidade no tratamento das coisas espirituais. O problema, porém, não estava em reduzir um ao outro, mas em harmonizar os opostos em uma espécie de síntese hegeliana. Foi exatamente isto que os espíritos trouxeram para a Terra na chamada Terceira Revelação, e o fizeram com alta inteligência e sensibilidade. É pena, afirmamos mais uma vez, que Jung não tenha entrado em contato com a psicologia espírita, a única que, sem abrir mão da linguagem científica e do método indutivo das ciências naturais, afirmar a existência do espírito, sua preexistência e continuidade depois da morte do corpo físico. Jung, contudo, preferiu ocultar-se no porão do inconsciente, onde permaneceu até seu desencarne. Em um certo trecho de suas memórias, ele escreveu: a parapsicologia aceita como prova cientificamente válida da continuidade da vida depois da morte, o fato de que um morto possa se manifestar, seja por meio de aparições, seja através de um médium que comunique fatos que só o falecido poderia saber. Mesmo que haja casos bem confirmados, as questões ficam em aberto, isto é, se a aparição ou voz são exatamente iguais ao do morto, ou seja, são projeções psíquicas, ou ainda, se as comunicações são verdadeiramente do morto, ou se tem a sua origem em um saber presente no inconsciente. Em continuidade, Jung defende a tese bastante batida de que a imortalidade corresponderia apenas ao desejo que as pessoas têm de viver para sempre. Outros, argumenta Jung, acham a vida tão insípida ou tão sofrida que não suportariam a imortalidade. Para esses, o nada seria uma espécie de prêmio e a imortalidade, punição. Entretanto, ele acredita que a maioria das pessoas acredita que continuará vivendo de algum modo em algum lugar. De onde viria esse tipo de crença? Ele se apressa em responder: do inconsciente. Narra, então, um fato que acredita a ser definitivo para apoiar a sua tese. Conta ele que, durante a Segunda Guerra Mundial, voltava de Bollingen para casa. Fazia a viagem de trem e trouxera com ele um livro para ler. A leitura, contudo, não fora possível porque, ao abrir o livro, aflorou-lhe a mente a imagem de um homem que se afogava. Era um incidente que acontecera com ele no tempo em que prestara serviço militar. O problema maior, porém, foi o fato de que aquela imagem o incomodara bastante e, por mais que tentasse, não conseguia se livrar dela. O que se passou? Perguntou Jung a si mesmo. Teria sucedido alguma desgraça. Ao chegar a seu destino em Erlenbach, sempre atormentado pela imagem do homem se afogando, correu para a casa de sua filha e, ao chegar, ainda no jardim, um de seus netos caíra no lago e, como não soubesse nadar, quase havia perecido afogado. Felizmente, havia sido tirado das águas a tempo. O fato acontecera com a criança, ao mesmo tempo, em que, no trem, ele tivera a imagem do homem morrendo afogado. Ele se interroga, se o inconsciente pode dar um sinal como esse, por que não poderia dar outros? Jung acredita em seus sonhos e se vale deles para mostrar alguns exemplos da ação do inconsciente com respeito a acontecimentos insólitos que poderiam apontar para uma vida depois da morte. Vamos voltar ao pensamento do psicólogo. Vivi um episódio semelhante,
antes da morte de um membro da família de minha mulher. Sonhei, então, que o leito de minha esposa era um fosso profundo com paredes mal cimentadas. Era um túmulo que despertava lembranças da antiguidade. Ouvi, nesse momento, um profundo suspiro como de um agonizante. Uma forma que se assemelhava à minha mulher, ergueu-se da tumba e se elevou nos ares. Trazia uma veste branca ateciada com curiosos sinais negros. Despertei. Acordei também a minha esposa e olhei o relógio. Eram 3 horas da manhã. O sonho era tão interessante que pensei, imediatamente, que poderia anunciar um falecimento. Às 7 horas chegou a notícia de que uma prima de minha mulher havia morrido às 3 horas da manhã. Examinemos um outro caso. Certa vez, Jung sonhou que participava de uma festa. Nessa festa, encontrou-se com uma sua irmã já falecida, o que o deixou espantado. Sua admiração cresce mais ainda porque, na mesma festa, havia um amigo seu também desencarnado. Os outros convidados eram pessoas que ainda se encontravam na carne. A irmã de Jung no sonho conversa com uma amiga dele que se encontrava encarnada, contudo, pareceu a ele que ela estava prestes a morrer. Ao ver a mulher, ele dizia consigo mesmo, ela vai morrer porque está marcada pela morte. No sonho, ele sabia perfeitamente quem era aquela senhora, porém, ao acordar, por mais que se esforçasse, não conseguia lembrar-se de quem era ela. Sabia apenas que era uma mulher que morava em Basileia. Jung fez o possível para descobrir quem era a mulher do sonho, mas não teve bom êxito. Passadas algumas semanas, Jung recebeu a notícia de que uma senhora de suas relações havia sofrido um acidente fatal. Imediatamente lembrou-se de que a pessoa falecida era a mesma que lhe aparecera, naquela noite, quando em desdobramento onírico, visitar o plano espiritual. De uma outra feita, em 1911, Jung viajava, de bicicleta, pelo norte da Itália na companhia de um amigo. Na volta pararam perto do Lago Maior onde passaram a noite. A intenção dos dois amigos era continuar a viagem, passando por Tessin, até chegarem a Faro onde deveriam pegar um trem para Zuriche. Naquela noite, contudo, Jung teve um sonho. Desta vez ele não estava em uma festa, mas em uma reunião na qual se encontravam espíritos de grande envergadura, todos do século passado. Um senhor de longos cabelos brancos se aproxima dele e lhe faz uma questão em latim. Quando acordou se lembrou do sonho, ficou chateado porque não se lembrava da questão proposta pelo homem, mas se lembrava perfeitamente de que não pudera dar uma resposta ao problema colocado porque o seu latim havia sido insuficiente para entender o conteúdo que lhe fora proposto. A sua dificuldade para entender a frase do homem foi motivo para que acordasse. Pela manhã, ao pensar no sonho, recordou-se de que estava escrevendo o livro Símbolos e Transformação da Libido que, como já vimos antes, foi o pomo da discórdia entre ele e Freud. Decide que deveria voltar para casa, o quanto antes, para continuar o seu trabalho. Algum tempo depois, ele entende, ou julga ter entendido, o sonho que tivera naquela noite. O senhor de longa cabeleira era uma espécie de espírito dos mortos. Ele me colocara questões que eu não pudera responder. Eu estava, ainda, muito atrasado. Não tinha avançado bastante, mas tinha como que um obscuro pressentimento de que, pelo trabalho a que me dedicava, responderia a questão que me havia sido proposta. De qualquer maneira, eram meus ancestrais espirituais que me interrogavam, na esperança e na expectativa de aprenderem aquilo que não puderam aprender em seu tempo, conhecimento que só os séculos anteriores poderiam trazer-lhe. Se a questão e a resposta houvessem existido desde sempre, meus esforços teriam sido inúteis, porque pois tudo teria sido descoberto, não importa em que século. Parece, com efeito, que um saber sem limites está presente em natureza, mas que tal saber não pode ser aprendido pela consciência a não ser que as condições temporais lhe sejam propícias. O mesmo ocorre, provavelmente, na alma dos indivíduos que traz consigo, durante anos,
pressentimentos, mas que só os conscientiza tempos depois. Falando dos 7 sermões aos mortos, Jung diz que foram os mortos que vieram para lhe propor questões cruciais que eles diziam não conhecer e que, em Jerusalém, onde foram buscar respostas, não as encontraram. Aí, Jung, para fim de chamar atenção para o fato de que, na crença popular, os mortos possuem um grande saber, saber este que se encontra vedado aos vivos, talvez, por isso, na antiga Grécia, os mortos eram considerados sagrados hieros, ou seja, sagrados. Jung acredita que a verdade é exatamente oposta a esta. Os mortos sabem além daquilo que sabiam quando estavam vivos. Por isso, fazem tanto esforço para entrarem na vida dos vivos para que obtenham as respostas que não possuem. Jung nos diz que acredita, não só os mortos dependem do saber humano como andam em busca deste saber, gravitando em torno dos vivos. De fato, a conclusão a que ele quer chegar é que os mortos sabem muito menos do que os vivos. Continuando esta linha de pensamento, ele se justifica através de um sonho que teve com um amigo falecido. No sonho, ele chega ao lugar onde vivia o amigo desencarnado qual, em vida, fora uma pessoa inteiramente despreocupado com o saber e incapaz de maiores reflexões. Em sua casa, no plano espiritual, o amigo se encontra conversando com filha psicóloga formada em Zuriche. Ele tem certeza de que a moça está ensinando ao pai uma coisa muito importante e ele está de tal modo interessado no assunto que se limita a fazer para Jung um simples sinal do tipo, por favor não me interrompa agora, estou muito ocupado. Esta passagem de Jung denota apenas a sua total ignorância com respeito à vida espiritual. Em verdade, a morte não tira nem acrescenta coisa alguma ao patrimônio moral e intelectual de uma pessoa que desencarna. Quando uma pessoa deixa esta vida, passa para o plano espiritual com todo o conhecimento moral e intelectual que possuía quando encarnado. Portanto, é perfeitamente normal que um espírito desencarnado busque aprender com um encarnado aquilo que ele não sabe. Por outro lado, não é menos verdade que existem espíritos desencarnados que sabem infinitamente mais do que muitos sábios encarnados. Por isso, muitos deles servem de guia inclusive a grandes espíritos que vêm à Terra para cumprir uma determinada missão. O próprio Jung aprendeu muito de psicologia com Philemon. O que se deve lembrar, nesse caso, é que estamos, o tempo todo falando de espíritos, encarnados ou desencarnados, mesmo quando falamos de nós mesmos. Assim, uma simples vista de olhos em nosso redor mostra-nos com incrível abundância de exemplos, que há pessoas com grande saber, claro, dentro da relatividade do conhecimento humano, ao lado de muitas outras ignorantes e desinteressadas em aprender alguma coisa. Ora, se essas pessoas deixam a vida material no estado evolutivo em que se encontram, tanto poderão nos ensinar como conosco aprender, quando entram em contato com o plano encarnado. O que, de fato, Jung pretende com esta argumentação? Do nosso ponto de vista, ele não está discutindo quem tem mais saber, os mortos ou os vivos. O que ele está dizendo nas entrelinhas é que a manifestação de espíritos desencarnados, assim como os sonhos que temos com eles, nos levem a uma única conclusão: não há vida depois da morte. Todos esses fatos são apenas projeções do inconsciente e nada além disto. Uma coisa que nos chama a atenção e nos deixa verdadeiramente surpresos, é a quantidade de casos mediúnicos que aconteceram na obra de Jung e de modo particular, em sua autobiografia. Como uma pessoa que passou por experiências realmente desafiadoras e inexplicáveis pelo conhecimento psicológico tradicional, pode continuar descrente da vida espiritual e de suas consequências. Em realidade, alguns desses casos abalaram as convicções materialistas de Jung, mas apenas abalaram. Vamos a um caso destes. Jung havia perdido um amigo e, na noite seguinte ao sepultamento, sentido com o episódio doloroso, estava deitado em sua cama, mas não conseguia dormir. Em um certo momento, Jung diz ter tido a clara impressão de que o seu amigo desencarnado estava em seu quarto,
aos pés de sua cama, e pedia que fosse com ele a algum lugar. Jung toma o fenômeno, não como uma realidade objetiva, mas como uma fantasia criada, naturalmente, por seu inconsciente. Entretanto, por honestidade para consigo mesmo, fui obrigado a se perguntar: que provas tenho para afirmar que isso é uma fantasia? E se não for? Contudo, não podia deixar de pensar que não seria uma fantasia. Resolvi, assim, aceitar o fato como uma aparição real para ver onde iria dar tudo aquilo. Enquanto pensava, imerso em suas dúvidas, o espírito se encaminhou para a porta, fazendo um sinal para que ele o seguisse. Jung confessa que o seguiu em imaginação. Os dois saem do quarto da casa, passando pelo jardim, chegam à rua caminhando na direção da casa do amigo desencarnado. O psicólogo entra na casa, acompanhado pelo espírito. No interior da habitação, o amigo o leva para seu escritório onde, subindo em um tamborete, indicou a Jung um livro encadernado de vermelho, segundo livro de uma série de 5. Os livros não estavam muito alto, mas na segunda prateleira. Assim que Jung localizou o livro, o espírito desapareceu. Jung explica que jamais havia entrado na casa de seu amigo e desconhecia por completo os livros que ele possuía, muito menos o que ele havia indicado. De onde estava, não havia conseguido ler o título do segundo livro da coleção encadernada de vermelho. Vamos lembrar que Jung se refere ao fato de que havia seguido seu amigo em imaginação, isto equivale a dizer, fora de seu corpo material, mas projetado em seu corpo espiritual. Assim, esse evento teve para ele o valor de um sonho. Quando ele acordou pela manhã, preocupado com o que acontecera à noite, foi à casa de seu amigo e pediu à viúva dele para entrar na biblioteca do finado a fim de fazer uma verificação. A mulher permitiu sem maiores dificuldades. Ao entrar na biblioteca, notou que ali estava o tamborete no lugar exato em que ele o havia visto no sonho. E, ainda da porta, viu os 5 livros encadernados de vermelho. Examinou os volumes e percebeu que se tratava de traduções de romances franceses do escrito naturalista Émile Zola e o título do segundo livro, o livro que havia sido indicado pelo amigo desencarnado, era O Legado de uma Morta. Jung achou o título do livro muito sugestivo, mais do que isso, diríamos nós, revelador. Não há como evitar a conclusão de que o amigo morto veio até Jung para lhe dizer, com toda clareza, que a vida continua e que ele estava tão vivo quanto o próprio Jung. Só um espírito demasiadamente sectarista não chegaria a esta mesma conclusão, pelo menos como hipótese bastante convincente e dificilmente refutável. Seria pertinente lembrar que, ao contar este caso, não faz nenhum tipo de comentário explicativo. Age como se não tivesse o que dizer para não dizer o que não queria. A vida não acaba com a morte do corpo físico e eu tenho provas muito concretas do que estou dizendo. As coisas, contudo, não ficam por aqui. Houve um outro fato que ele conta em suas memórias e nós temos o dever de registrar aqui. Esse fato se deu algum tempo antes do desencarne de sua mãe, Emilie Jung. Em 1922, Jung teve um sonho com seu pai. No sonho, o antigo pastor parecia mais jovem e estava ao lado do filho na biblioteca. Estava tranquilo e não se comportava com a antiga autoridade paterna. Jung sentia-se muito feliz ao lado dele. Desejava mostrar que ele havia se tornado um homem feito, casado e tido filhos. Teve vontade de falar àqueles Jung a respeito do livro que havia publicado sob o título Tipos Psicológicos. Entretanto, desistiu de falar porque a expressão de seu pai era de uma pessoa muito preocupada, como se estivesse na expectativa de alguma coisa de grande importância. Jung se mantém reservado. O pai então, lhe pergunta sobre o que pensava a respeito da psicologia do casamento. Ele se prepara para fazer uma longa explanação sobre o matrimônio, porém, nesse momento, acordou. Ele não compreendeu o significado daquele sonho, mas, quando sua mãe desencarnou 5 meses depois,
Em janeiro de 1923, compreendeu o sentido do sonho. Imaginou que o seu pai viera até ele para prepará-lo em razão do desencarne de sua mãe. Talvez fosse interessante aproveitar este espaço para verificar o que Jung pensava da reencarnação. Em seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung faz sobre este tema as seguintes considerações. O problema do karma, assim como o da reencarnação e da metempsicose, ficaram obscuros para mim. Assinalo, com respeito, a profissão de fé indiana em favor da reencarnação. Olhando em torno, no campo da minha experiência, pergunto a mim mesmo se em algum lugar terá ocorrido algum fato que possa legitimar a reencarnação. É evidente que deixo de lado os testemunhos numerosos daqueles que acreditam na reencarnação. Uma crença prova apenas a existência do fenômeno em que se acredita, mas de nenhuma forma a realidade de seu conteúdo. É necessário que esse se revele empiricamente, em si mesmo, para que o aceite. Até esses últimos anos, embora tivesse tido toda a atenção, não cheguei a descobrir absolutamente nada de convincente neste campo. Mais recentemente, observei em mim mesmo uma série de sonhos que, com toda a probabilidade, descrevem o processo da reencarnação de um morto de minhas relações. Era mesmo possível seguir, como uma possibilidade, não totalmente negligenciável, certos aspectos dessa encarnação até a realidade empírica. Porém, como nunca mais tive a oportunidade de encontrar ou tomar conhecimento de algo semelhante, fiquei sem a menor chance de estabelecer uma comparação. Minha posição é, pois, subjetiva e isolada. Quero somente mencionar a sua existência, mas não o seu conteúdo. Devo confessar, no entanto, que, a partir dessa experiência, observo com a maior boa vontade o problema da reencarnação sem, contudo, defender com segurança uma opinião precisa. Uma leitura mais atenta desse trecho nos mostra, claramente, a sua ambiguidade e imprecisão. Tem-se a impressão de que seu autor não parece disposto a falar com objetividade e franqueza do assunto que está abordando e escolhe um tom reticencioso e mesmo obscuro, como se não desejasse se comprometer. Assim, gostaria de fazer um comentário paralelo a essas considerações de Jung. Este comentário diz respeito a um livro intitulado The Search for Homicide, ou seja, A Busca de Homicide. Este livro, publicado em 1987, foi escrito por Jonathan Coate. O tema deste livro é a história fantástica de uma mulher inglesa chamada Dorothea de que, em 1953, deixou a Inglaterra, mudando-se para o Egito. O que moveu o comportamento desta mulher? Uma longa história de lembranças de outras vidas. Dorothy, desde bem menina, demonstrou um forte sentimento de amor pelo Egito e pelas coisas da cultura do Vale do Nilo. Assim, aos 49 anos, não suportando mais a saudade do país em que vivera mais de uma de suas vidas passadas, ela se muda para o Egito com armas e bagagens e resolve assumir a personalidade de Homset, nome que tivera no Egito do tempo de Ramsés II. No último capítulo desse livro, intitulado Reflexões e Conversações, o autor coloca um personagem real chamado Erle von Everen, que havia sido analisado por Jung e participado do círculo fechado onde o fundador da psicologia analítica costumava fazer conferências e palestras. Segundo Erle, Jung acreditava sem muitas reservas na reencarnação e, certo dia, em conversa com ele, isso teria ficado muito claro. Entretanto, Emma, a esposa de Jung, pediu a Erle que guardasse o segredo sobre aquela informação, pois não era ainda tempo de revelá-la ao grande público. Esse tipo de informação nos leva a crer que Jung mantinha uma vida dupla do ponto de vista intelectual. E os seus livros, palestras, seminários e conferências, parece-nos cauteloso e acadêmico, evitando assumir posições mais definidas a respeito de matérias como mediunidade e reencarnação. Entretanto, na intimidade, agia e pensava de outro modo. Apenas isso justifica a atitude de Emma Jung impedindo que ele tornasse público o que havia ouvido de seu marido.
Capítulo 16. O testemunho de Jung sobre a existência de espíritos desencarnados. O leitor, que nos vem acompanhando ao longo deste livro, poderia nos perguntar se Jung acreditava ou não na existência de espíritos fora do corpo e, por consequência, na vida espiritual no sentido espírita desta expressão. É também provável que o nosso leitor, principalmente o que possui formação espírita, esteja se perguntando: será possível que um homem que passou por tantas e tão notáveis experiências, ditas paranormais ou mediúnica, tenha chegado ao fim de sua vida inteiramente cético com respeito à existência de espíritos? Essa questão já foi respondida no capítulo anterior quando tratamos da vida depois da morte. Este capítulo, portanto, é apenas um reforço do capítulo passado e, para escrevê-lo, nos valemos de um trabalho de Jung cujo título sugestivo Fundamentos Psicológicos da Crença em Espíritos. Este texto foi escrito para uma conferência pronunciada na British Society for Psychical Research, Sociedade Britânica para Estudos Psíquicos, em Londres no ano de 1919. Jung inicia o seu trabalho lembrando que a crença em seres incorpóreos, que vivem nos sonhos dos homens, influenciando de algum modo é muito antiga. Todos os povos, em todos os tempos e lugares, tiveram este tipo de crença e muitos admitiram que esses espíritos eram almas de pessoas mortas. O racionalismo iluminista, entretanto, vinha, há muito tempo, combatendo essa ideia, embora não conseguisse erradicá-la por completo da mente dos homens. Jung chama a atenção para o fato de que a crença dos espíritos não se restringe aos camponeses e às pessoas incultas. Também em cidades importantes como Londres, Paris, Nova York, há pessoas que acreditam nesse tipo de fenômeno. E o que mais o intrigava era saber que homens de ciência como William James, William Crookes, Zoner, Lombroso entre muitos outros, têm se dedicado a estudar determinados médiuns e parecem acreditar que existe vida depois da morte. Jung ressalta que essas pessoas, mesmo sofrendo críticas de seus pares e se discordam dele em razão do objeto de seu interesse intelectual, tais qualidades não atingem as qualidades morais e intelectuais desses homens, muito pelo contrário. A teimosia deles denota um caráter forte que não abre mão de suas convicções. Jung admira-se ainda, que tais homens pudessem ter tido a coragem de o seu nome e suas carreiras, defendendo, destemerosamente, pontos de vista condenados pelos meios acadêmicos. Depois de fazer algumas considerações sobre a psicologia dos primitivos e a sua facilidade de crer nos espíritos, Jung começa a discutir os fundamentos deste tipo de crença. Usa então um argumento muito batido, os sonhos. Ele defende a tese bastante difundida, de que os primitivos confundem sonho com realidade. Dá como exemplo, o fato de que pessoas sonham com amigos e parentes falecidos e, por ingenuidade, tomam esses sonhos por verdade. Leamos o texto de C.G. Jung. Uma das principais fontes da crença em espíritos é o sonho. Nos sonhos aparecem pessoas, muito frequentemente, como protagonistas e a consciência primitiva acredita facilmente que se trata realmente de espíritos. É sabido que certos sonhos têm um valor infinitamente maior para um primitivo do que para um civilizado. Ele, não somente, fala muitas vezes, de seus sonhos como também lhes atribui grande importância, de sorte que, frequentemente, o primitivo é incapaz de distingui-lo da realidade. Os sonhos, em geral, não possuem valor para o civilizado, contudo, entre esses, indivíduos que dão grande importância a determinados sonhos, justamente em virtude de seu caráter estranho e impressionante. Esta particularidade confere certa plausibilidade à opinião de que esses sonhos são inspirações. Mas a inspiração implica um inspirador, um espírito, embora pouco se fale dessa consequência lógica. Um exemplo bastante ilustrativo, neste sentido é o fato de que muitas vezes, nos sonhos, aparecem figuras de pessoas falecidas. As mentes ingênuas acreditam, facilmente,
que são as almas dos mortos que voltam a se manifestar. A segunda crença nos espíritos dos mortos são as doenças psicógenas ou distúrbios nervosos de fundo histérico, muito comum entre os povos primitivos. Grande número de selvagens